Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizer outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho aqui junto do Portal Paz. Estamos tentando voltar aos poucos. Hoje é um teste para ver como que andam as coisas, se já é possível aguentar o tirão das lives. Claro, eu vou ter que voltar muito devagarinho, né? Não vou poder voltar no ritmo que eu estava antes, mas tentar voltar aos poucos e devagar. Talvez 2 lives na semana só. Tenho pensado muito na segunda e na sexta, que são os dias que a gente precisa muito, né, da presença dos mentores nas nossas vidas, mas ainda estamos em análise. Hoje é um momento para a gente fazer esse teste, ver como nos saímos no movimento das energias, né? Então, e depois eu conto para vocês por que eu tomei a decisão de fazer uma live hoje, né? Porque esperando que isso motive muito mais vocês também. Mas olha só, a ideia de fazer essa live hoje, de abrir para a live hoje, ela foi muito específica. Lira, eu estou vendo aqui, viu, a sua pergunta. Tem coisas que eu não sei se eu posso falar aqui, tá? Tá bem? Não sei se eu posso falar aqui. Então, porque tem muitas coisas que eu falo que é relacionado à minha mentoria de mediunidade. E aí a gente vai ter que ver sobre isso, tá? Mas bem, e aí eu estava conversando muito com a espiritualidade essa noite, eles me passando algumas diretrizes futuras, né, das coisas que acontecerão. E aí, a gente acaba sofrendo muitos ataques, porque vai mexendo em muitas coisas, sabe? Vai mexendo uma estrutura toda. Então foi um dia muito difícil, muito pesado, de muito ataque mesmo, né, espiritual. E sempre eu falo isso para vocês. Quando a gente é inundado por uma energia, nós temos que exatamente ir contra a tendência. Por exemplo, a tendência pede que você pare, então você se move mais. A tendência pede que você se irrite, então escapulário. Então, assim vocês não vão deixar eu me concentrar, pelo amor de Deus. Aí vocês pedem, por exemplo, pede para que vocês desistam das coisas. É quando vocês mais precisam se aprofundar nas coisas.
quando a espiritualidade pede, ou seja, quando a pressão espiritual dizendo que você não é nada, é o dia que você precisa mais mostrar que você é tudo. Então, ir sempre na contra a tendência dos pensamentos perniciosos, né? E eles vêm falado muito para que eu pare com o trabalho, muito, muito, pesando para que eu pare com o trabalho, que eu desisto do trabalho. Então, minha reação disso é a hora de voltar, é hora de arriscar, de fazer com que a energia movimentada no corpo transforme isso. Por que que eu falo isso, tá? Porque as pessoas têm uma visão errada de quem está do outro lado da câmera. Do outro lado da câmera, a gente acredita que não existe dor, que não existe aflição, que é tudo leve, ou seja, que a mediunidade é leve, que a pressão é leve, que a pessoa tem muita experiência em movimentar aquilo, então ela não sente mais, ela tem muitos mentores em volta que protegem, que fazem isso. A gente pensa num monte de coisas, porque a gente vê apenas as flores nos outros. A gente nunca percebe e vive os espinhos que os outros carregam. Então, por exemplo, quando vocês lembram do Chico, né, a gente lembra das cartas psicografadas, a gente lembra das mensagens lindas dele abraçando as pessoas e chorando, mas a gente não sabe das dores que ele enfrentava quando todo mundo ia embora, dos ataques espirituais, das vontades de desistir. Né? A gente vê o Divaldo, a gente vê aquele lindo trabalho do Divaldo, não, a gente e fica pensando muito assim, nossa, que força, que homem incrível, que energia espiritual surreal, mas a gente não sabe as desilusões que viveu ali dentro, os traumas, as dores, as coisas que passam ali para que ele se supere todos os dias. Né? Idem com qualquer um, Pai Naldo, né? Porque a gente pensa, o pessoal pai de santo, então não deve passar por isso, mas passa também, passa pelas suas dores, passa por aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, sabe? Então é muito normal isso. O que eu quero mostrar a você sempre é que nós somos iguais, que nós vivemos as mesmas coisas, que a gente não se coloca numa condição maior ou menor que ninguém. Nós somos iguais. E é isso, né? Boa, Carolzinha. Nós vemos o palco, a gente não vê os bastidores, a gente não vê o que acontece na coxia, né? Na coxia ali acontece muita coisa. Quantos concertos que eu fui entrar para a coxia e eu estava na coxia esperando para entrar e tudo deu errado, queimar luz, arrebentar corda de instrumento, o pisto parar de funcionar, muita coisa, assim, segundos antes de entrar no palco, né? E, e é muito engraçado isso tudo, e as coisas são mais importantes que tudo isso. Então, esse movimento todo que a gente está fazendo aqui é de mostrar essa semelhança de vida que nós temos, de vocês que estão ali com qualquer um que esteja aqui. Não é aqui no Portal Paz, é aqui em todos os veículos de comunicação. Todo mundo que se coloca a comunicar, ele acaba gerando muita energia. E as energias são sempre contrárias, sempre pesando para que você tenda a desistir, a parar com esse trabalho. Não pare, continue o movimento, continue o teu processo de transformação. Agora há pouco eu estava num atendimento aqui da minha mentoria individual, né? Para que vocês não saibam, eu tenho duas mentorias. Eu tenho a mentoria individual de mediunidade e tenho a mentoria coletiva de mediunidade. A diferença entre uma e outra é que a individual é mais completa, ou seja, ela tem tudo que a coletiva tem, mais um encontro mensal, só a pessoa e eu, tá? E eu estava conversando com uma médium também, faz um trabalho muito lindo, desenvolvimento muito bonito que ela está fazendo com a mediunidade dela. E aí estava nesse movimento assim de como transformar, de como transmutar, e a gente acaba aliviando a dor do outro, ou seja, esse movimento é muito bacana, principalmente no trabalho de proteção. E eu falava muito a ela assim dessa importância de nós olharmos para nós de uma forma, não entendam equivocado, não me entendam mal, mas de uma forma egoísta, aspas.
tá? Vamos botar aspas ali, bota colchetes, bota chave, bota tudo que tu botar da matemática ali para frisar bem que não é para você ser individualista, não. Mas a gente precisa ter um olhar mais voltado para o eu. Então, por quê? Veja só, no momento em que eu estou recebendo conhecimento, pensando como matéria orgânica, como pessoa física. Então, eu tenho o possuidor do conhecimento, ou seja, porque é o espírito, né? Então, o espírito vem e movimenta no cérebro, tá? Ótimo, é mais ou menos por aí. Mas como que entra essa energia aí dentro? Essa energia entra pelos chakras. Ela adentra pelos nossos chakras, ou seja, os nossos campos energéticos estando bem alinhados, essa energia entra e nos alimenta e nos faz crescer. E agora, se eu não tenho um bom alinhamento, se eu não tenho um bom zelo e um bom cuidado comigo, sinal que essas energias vão começar a entrar com problemas, com deficiências. Por exemplo, a manifestação de um espírito, incorporou um espírito, por onde que entra a energia? Pelos chakras. Se os chakras não estão alinhados, se nós não estamos alinhados, o que acontece? Deficiência nas comunicações, deficiência nas mensagens. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então, só que para olhar para esse campo, nós precisamos pensar o seguinte: qual o objetivo da minha reencarnação? Me tornar uma pessoa melhor. O objetivo da minha reencarnação não é fazer meus filhos melhores, não é fazer meu companheiro, minha companheira melhor, não é fazer meus amigos melhores, é me fazer melhor. É fazer com que eu, quando retornar, esteja melhor do que quando cheguei aqui. Veja como inverte a visão. Então, eu preciso olhar para mim. E eu estando bem, olha que lindo isso, eu estando bem centrado, fazendo o meu trabalho, fazendo meu desenvolvimento, fazendo o meu crescimento espiritual, o que que isso gera? Isso gera luz. Eu possuindo luz, o que acontece com o meu redor? Se ilumina, se arruma e se equilibra também. Então, a maneira de eu ajudar aqueles que estão ao meu redor é me ajudando, é fazendo por mim, é fazendo essa transformação por mim. E aí que se encontra o grande trabalho do desenvolvimento mediúnico, do grande movimento da transformação. A gente fica fazendo pelos outros, pelos outros, pelos outros, a gente desencarna e perdeu a reencarnação. Literalmente, nós perdemos a reencarnação, porque a nossa limitação com o outro, ela é muito restrita. Quer ver, por exemplo, o todo mundo aqui tem familiares, pessoas que gostam muito, e nós queríamos fazer muito por eles. E às vezes a gente faz muito, 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 muito por eles. Só que chega num momento em que a gente não consegue fazer mais nada por eles. Nada. Mesmo que a gente pense materialmente, eu vou lá e dou um valor altíssimo. A pessoa está precisando de 100 mil reais e eu dou 100 mil reais para a pessoa vai fazer aquilo. Ela vai pegar aquele valor e daqui a pouco ela vai estar fazendo a mesma coisa. Por quê? É o livre-arbítrio dela. Dali para frente é onde começam as decisões delas e impede as tuas vontades sobre aquela situação. Então, a nossa vontade em ajudar o outro, ela é limitada pelo livre-arbítrio dele. Então, agora, o nosso livre-arbítrio não. As transformações nossas são infinitas e elas precisam ser feitas. Então, nós precisamos olhar um pouco para nós. Eu quero meus filhos bem, então fique bem. Eu quero meu companheiro, minha companheira bem, então fique bem. Seja feliz, você exalará felicidade. Você está triste, tudo ao seu redor fica triste. Você está mal-humorada, tudo ao seu redor vai estar mal-humorado, vai aparecer mal-humorado. Né? E olha que lindo o nome, um irmão aqui da religião, né? Coisa linda isso. O Axé. Então, esse movimento que é muito importante nós entendermos no processo das transformações. Fazer pelos outros é muito bom, mas a verdadeira caridade se dá a nós mesmos primeiro. Faça e o universo fará. Transforme e o universo transformará. Ou seja, esse processo é muito comum e muito bonito. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los para aqueles que não conhecem o meu trabalho,
Eu recentemente gravei um curso de mediunidade, um trabalho muito bonito, né? Um trabalho bem realizado, assim, com produtora e com tudo. Um, um trabalho que é feito em 4 módulos. O curso não é muito extenso, não, são 4 horas de aula. O curso todo são 4 ou 5 horas, não lembro, e ao certo, mas tem muito conteúdo assim falando de mediunidade, falando de postura, falando de contato, falando de movimentação espiritual. Lembrando que eu não levo a mediunidade para conceitos religiosos, né? Claro que eu falo de religiosidade, porque o canal é espiritual, é espiritualista, mas eu não abordo a mediunidade como um meio religioso, né? Mediunidade para espírito, mediunidade para passe. Não, eu não abordo isso. Eu abordo a mediunidade como vida, né? Como eu uso a mediunidade para transformar a minha vida. Então nós temos aqui, ó, um curso Mediunidade, um caminho para a luz. Está lá na Hotmart, você pode pegar e fazer em 12 vezes. Eu até estou pensando aqui, né, se eu receber ó, exatamente, acho que a semana que vem nós vamos já fazer o segundo aulão ao vivo. E a mediunidade é uma ferramenta para a vida, um movimento de transformação para a vida. E, é legal demais, tá? Eu recomendo a todo mundo que puder fazer, faça, tá? Dividido em 12 vezes, é menos que uma pizza por mês, assim, tá? Tá na casa de 50 e poucos reais por mês, porque eu coloquei as 12 vezes sem juros lá, para facilitar mesmo, ou seja, menos de 60 reais por mês. Acho que é isso, né? Então, a gente nem... Conhecimento não tem preço, certo? Então fica aí uma dica. Eu vou responder algumas perguntas e já passo aqui para o meu querido mentor Oikená, certo? Muita luz a todo mundo. Até logo. Salve as forças. Amados servidores do Cristo. Salve a luz. Salve a paz. Salve os guardiões. Salve os protetores. Salve as falanges da luz, do bem, que ilumina e que fortalece a todos nós. Todo período que move transformações. Eles trazem alguns leves desequilíbrios na psicosfera do ser. À medida que se aproxima
datas relevantes, a sociedade, pelo consumo, pelo comércio, mas principalmente pelas movimentações religiosas. Elas geram movimentações de luz no interior do ser. Essas transformações, elas são necessárias para os realinhamentos e para os direcionamentos futuros. Veja que já é por tradição, à medida que nos aproximamos da virada de um ano, do término de um ciclo, para adentrarmos em um novo período cíclico, criar estratégias e objetivos, metas. Claro que muitas vezes esquecemos da meta ao longo da nossa caminhada. E isso, muitas vezes, ocasionado pela sua desorganização. Você, sim, é desorganizado. Quantas vezes você pegou numa folha de caderno e escreveu os teus objetivos que você quer cumprir naquele novo ciclo que vai começar, para que a cada período de 30 dias, 60 ou 90 dias, você revisite as suas metas, as suas buscas. E então se dar conta do quanto você já realizou do que ali estava, mas que no movimento do dia a dia você esquece. E você nem lembra mais o que pediu. Aí você realiza os seus desejos, mas sempre tem a sensação de que nunca alcançou nada. Desorganização. Se você faz isso com os teus pedidos, agora imagine a tua psicosfera de emoção e de sentimento. Quando nós faz isso, nós abre o campo para que muitas forças daninhas em desequilíbrio possa reverberar na tua psicosfera, como parasitas adentrando aos poucos os teus campos áuricos, as tuas energias mais íntimas, fazendo ali uma morada temporária daquelas forças. E claro que como a erva daninha, ela vai se espalhando e ela vai ganhando volume. E ela vai parecendo tão sutil, tão pequena, que você nem para prestar atenção. Mas nós percebemos já em pequenos gestos. Por exemplo, quando você começa a implicar demais com alguém, com alguma situação, com algum local, com algumas pessoas, mesmo que aquelas pessoas sejam muito especiais para você, mas você começa a implicar com elas. Algo começa a ficar ali como uma ferida, como uma agulha, que fica sempre pinicando, arranhando. Bem, esse é o momento em que nos damos conta das energias parasitárias que já começaram a dominar as nossas forças. Por quê? Porque essas energias perniciosas que vêm do mecanismo da nossa vida cotidiana, elas vêm para nos afastar do caminho da retidão. Porque no caminho da retidão, elas perdem muito. Elas perdem você como hospedeiro, porque você dá a eles muitas vezes alimento pelos pensamentos, alimento pelos vícios da comida, do doce, da bebida. Você dá a ela guarida, porque como você não faz prece e você desprende muita energia material,
Então você alimenta para que ela possa continuar no vício. E em contrapartida, ela deixa a você o quê? Ressentimento, mágoa, dor, aflição, porque é o que ela tem para dar. E tudo na vida é uma troca, você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Por isso, Jesus nos ensinou o amor, dar o amor, oferecer o perdão. Veja que não é dar. O perdão é oferecer, você oferece. Você oferecendo, você já fez sua parte. Agora, se a pessoa vai aceitar, aí o problema já é dela, não seu. Mas você ofereceu o perdão. Então, Jesus vem como uma filosofia de vida, ensinar a nós, meros mortais, do invisível e do visível, a agirmos de forma melhor. Então, muitas vezes, você quer aprender a fechar tuas auras, como a nossa querida irmã que fez a pergunta, para que meu filho explicasse como fechar as auras. E você fecha, você vai lá, você faz o trabalho de envolver seus chakras na luz, de fazer as redomas de vida, ou seja, conforme você aprendeu em inúmeros cursos. Mas você deixa a maior porta delas aberta, a do pensamento. Você escancara a porta do pensamento. Por quê? Porque é cômodo viver em algumas energias que nós estamos habituados há muitas décadas, muitos séculos. A energia da calúnia, a energia do falar, não é por mal, mas faz mal, porque tudo aquilo que não eleva faz mal. E aí nós vamos abrindo inúmeras brechas. E por essas brechas, por mais que nós possamos fechar nossas auras, possamos usar as capas de proteção, nós abrimos força e porta com o nosso íntimo, com o nosso mental, pelos nossos chakras principais. E quando nós corroemos a nossa sede espiritual, a casa do divino todo, que fica na região do nosso peito, a sede do divino. Então nós começamos a ter inúmeros problemas. Porque quanto mais movemos em preces, em orações, em meditações, em transformações, parece que mais aumenta o ressentimento. Claro, porque a luz vai entrando nas entranhas do ser, do corpo, da mente, do espírito. A luz vai entrando. E cada vez o ressentimento e a mágoa vai chegando na sede, vai estrangulando a sede do ser. Então nós vamos sentindo cada vez nosso peito mais oprimido, mais pesado. O que nós precisamos agora, meus filhos, minhas filhas, é parar de olhar o externo e parar e começar a olhar o interno. Aquilo que você faz pedindo a nós, os Exu, as pombagiras, os caboclos, aos preto velho, aos zerê, às crianças, aos ibeje, aos santos, aos mentor, aos guia, aos protetor, para que venham fazer em você. Você peça para que eles venham, mas peça para que eles façam de dentro de você para fora de você. Porque trazer luz para um lugar onde não tem instalação para a luz morre. Agora você criando a instalação de luz no teu ser e pedindo para esses seres trazer a força da luz, para que você acenda a sua energia, a sua força, a sua proteção, que vai em choque direto com os seus pensamentos, com as suas ações. É o choque imediato, é aonde a energia bate em primeiro lugar, é com os teus pensamentos e com as tuas ações, com as tuas atitudes. E aí a luz aflora,
E então essa luz saindo, ela aflora principalmente no nosso chakra do alto da cabeça, como uma linda flor, cheia de pétalas. Porque nós ascendemos para a vida, nós ascendemos para a luz, nós ascendemos para o Criador, para a força primeira, para o Olorum, para o Lodumare, para Deus, para o arquiteto do universo, para a força primeira, para o todo. Olha quantos nomes lindos tem para a mesma força. Ascender e permitir que você não seja mais morada da fofoca, da calúnia, do conversê, mas que esse tempo todo que aqui você tem, que é curto, uma vida terrena, passa num piscar, num estalar de dedos, possa ser aproveitada e vivida para a luz que você é, e não para a luz que os outros querem que você seja. Então lembre, o amor transforma e o perdão a gente dá, oferece o perdão. Faça a sua parte nessa caminhada e as coisas andarão de uma forma muito linda e muito próspera. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês nessa noite abençoada de trabalho. Eu sei que nós temos algumas perguntas para fazer. Eu me coloco à disposição de algumas respostas, minha filha. Lá de trás, de quando o Império Romano avança e engole os cristãos, os primeiros cristãos. Cristianismo, meus filhos, não é uma religião. Nunca foi uma religião. Jesus era judeu. O cristianismo, como nós conhecemos hoje, foi deturpado e, em função disso, virou uma religião pelo poder da massa política, do Império Romano. O cristianismo puro, e isso seria muito mais bonito vocês pedirem ao Oikenaz. Ele fala de uma forma tão bela e tão linda sobre isso. Mas o cristianismo, ele é um estilo de vida, traduzindo para linguagem contemporânea. É uma forma de vida, é um estilo de vida. Isso é o cristianismo primitivo. Por quê? Não é fazer o sinal da cruz, não é se ajoelhar na frente do santo, na frente do altar das imagens, não é sentar, levantar, ajoelhar, cantar, repetir. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é viver de acordo com os ensinos do Cristo, Jesus. E viver como Jesus nos ensinou requer inúmeras transformações interiores. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a você mesmo. E aqui encontrando todas as leis, todos os profetas. Não matando, não roubando, não desejando a mulher do próximo, não cobiçando as coisas alheias. E aí nós vamos para 10 mandamentos. Que nós sabemos
mas nós não cumprimos. Todo mundo sabe, mas pouco cumpre. Um ou outro nós vacila. Cristianismo é um estilo de vida, é uma forma de viver, viver como Cristo nos ensinou. Amar como Cristo nos amou, perdoar como Cristo nos perdoou, tolerar como Cristo nos tolerou, ter paciência como Cristo teve conosco. Isto é ser cristão, e não desta, daquela ou da outra crença religiosa. Você pode ter vivido todas as religiões e nunca ter sido cristão. O título não te transforma um cristão. As atitudes, sim. A partir desse processo, o império dominando a parte política e social, ele precisava controlar a massa, já que o cristianismo crescia mesmo com as perseguições. Mas como tirar o poder das pessoas que o Cristo havia dado? Porque os profetas, os apóstolos, se tornavam ensinos verbais, um passava ao outro, e assim ia. E todo aquele que recebia tinha o poder da sua mão, da cura, da transformação, da palavra, da construção. Teve todo um movimento político para remover isso no instante em que o império abraça a filosofia do Cristo, o conceito de vida do Cristo. E aí tira uma vez mais do povo, porque o povo, a massa, não poderia ter a informação. E eles mudam. A língua não podia ser mais a língua falada da nacionalidade. Precisava ser em latim, porque o latim era restrito a poucos, os estudiosos, os eclesiásticos, os iniciados da época, para esses padrões, não os iniciados da antiguidade. Cada vez os ensinos se transformavam para um grupo tão pequeno, tão seleto, e a massa ia ficando abandonada, cada vez mais abandonada. Por quê? Porque assim ia precisar de um representante do povo para Deus. Eu perdia o contato com Deus, porque fulano ou beltrano era o elo de ligação ao Deus. Então eu precisava ficar sempre ligado a ele. Dessa forma, os papas, os arcebispos, os freis, todos começaram a ganhar grande importância, pois se transformavam a ligação com o Criador, porque a pessoa, a comunidade maior não tinha mais acesso. Desta forma foi que começou a idolatria. Foi quando, por organizações políticas e religiosas, se tira o poder do povo e se coloca em cima de um ou dois. Hoje, nós vemos e nós viemos com a tarefa de mostrar que a mediunidade está escancarada a todos, que todo mundo é médium, que todo mundo tem acesso direto ao Criador, que ninguém é mais ou menos que ninguém. Desta forma, temos uma longa jornada. Afinal de contas, nós estamos falando de milênios, meus filhos, de transformação, para retomarmos a caminhada do cristianismo primitivo, que é uma filosofia de vida, um estilo de vida, amar e perdoar. Muito obrigada, guardião. Quando nós olhamos para a história revela tanto sobre o que nós vivemos, que vocês não têm ideia. Eu quero deixar meu abraço apertado a todo mundo. E a sensação de gratidão, a energia da gratidão, por tê-los sempre tão perto e entregues ao trabalho. Salve as forças do povo da rua.
Salve as transformações internas. Salve a vida. Laroye. Pronto, meus queridos irmãos. Mais um trabalho realizado, né? Com muito carinho, com muito crescimento, com muito amor. E encerro por aqui. Afinal de contas, temos que seguir essa caminhada de descanso. Lembrando, uma vez mais, do curso Mediunidade, um caminho para a luz, né? Vá lá, faça parte desse grupo, faça parte dessa comunidade de aprendizado, de crescimento, né? E assim a gente vai sempre crescendo junto. Se você está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, né? Com muita alegria, com muita gratidão que nós aqui do Portal Paz te recebemos. Mas agora eu encerro porque precisamos deixar quem quiser ir para a meditação mundial lá no canal do Pava, ou descansar, ou jantar, ou fazer alguma coisa, fique à vontade, tá? Muita luz, muita paz e que Jesus abençoe a todos, tá? Pessoal perguntando, eu estou bem, certo? Nos vemos. Até mais. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?